Bem-vindo à segunda temporada do MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience. Prepare-se para explorar as últimas inovações no manejo integrado de pragas e bioinsumos, com dicas exclusivas e práticas sustentáveis que podem transformar sua carreira e produção agrícola. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Você que já vem acompanhando o programa desde a primeira temporada do MIP Talks, né, você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu aproveito para convidá-lo para que acesse as nossas plataformas digitais. E lá vocês vão encontrar informações relevantes a respeito do programa, material, todo o conteúdo que estamos produzindo desde 2019 até hoje aqui, quando eu estou aqui recebendo vários colegas, já vou te apresentar, né? Nós vamos falar um pouquinho de um assunto hoje extremamente importante, que é a integração de ferramentas do controle biológico e o controle químico, né, das ferramentas de manejo no campo. Convido vocês, então, que acessem as nossas plataformas e lá vocês vão encontrar todos os episódios, desde a primeira temporada, disponíveis para vocês, inclusive nos aplicativos de áudio. Bom, então hoje eu tenho um prazer enorme. A mesa está cheia aqui, isso é muito bom. Isso nos mostra que nós vamos ter uma discussão extremamente rica. Então, estou recebendo aqui o Kim, Eduardo Figueiredo, Rodrigo Rodrigues, mas vou deixar com que vocês se apresentem e falem um pouquinho mais, um pouquinho da carreira, do desenvolvimento profissional, quem vocês são, contar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando aí. Começando com o Eduardo? Vamos lá, Eduardo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite de estar participando aqui do MIP Talks. É uma honra para nós da Sumitomo estar aqui com vocês. Eu sou o Eduardo Figueiredo. Eu trabalho na Sumitomo Chemical há quase 8 anos. Eu sou gerente de marketing de biorracionais para a América Latina. Tenho aí 25 anos de experiência já no agro. Trabalhando com defensivos, sementes, químicos e biológicos, tá? Então, trabalhei na indústria aí muito tempo com defensivos químicos e agora, nos últimos 7, 8 anos aí, trabalhando muito focado com biológicos também, reguladores de crescimento, bioestimulantes na Sumitomo Chemical. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Vamos lá. Sumitomo. Olá. Kim, Prazer, por favor, Kim. Prazer. Satisfação estar aqui com vocês, Marcelo, Rodrigo, Eduardo também, companheiro. Eu sou o Kim, meu nome é Andrew Kim, estou na Sumitomo tem 2 anos e meio, minha carreira não é tão grande assim quanto a do Eduardo, estou construindo ainda, estou no início, mas sou agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras. Me formei em 2015, logo em seguida já continuei no mundo da pesquisa com o mestrado, fiz um mestrado em Botucatu, na Unesp, na linha de pesquisa de fisiologia de plantas, e logo em seguida também engrenei um doutorado, e também nessa linha de pesquisa de fisiologia de plantas, sempre focado aí na parte de regulador de crescimento, como a fisiologia da planta responde a esses produtos, principalmente focado, óbvio, nos cultivos, né? E estou na Sumitomo, como eu comentei, 2 anos, trabalhei 1 ano e meio como promotor de biorracionais antes de ingressar oficialmente na Sumitomo, sempre promovendo os produtos biorracionais que a gente chama dentro da companhia. E nesses últimos 2 anos e meio eu sou do time do R&D, da pesquisa de produtos relacionados e direcionados ao que a gente chama de biorracionais. Ok. Tá certo? Muito Satisfação bom, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado você. E agora o anfitrião aqui junto comigo, né? Recebendo nossos convidados da Sumitomo, o Rodrigo. Rodrigo, por favor. Pois é. Olha, obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Fico muito satisfeito. É uma satisfação grande estar aqui e rever colegas como o Eduardo Figueiredo, o Andrew Kim, né? Como você falou aí, meu nome é Rodrigo. Eu sou agrônomo também. Sou formado pela Unesp. E tenho 2 especializações que eu acho que vale a pena citar. Uma pela Universidade Federal de Viçosa, em proteção de plantas. E uma segunda pela Exalc, aqui em Piracicaba, em controle biológico, né? E também um MBA em agronegócios.
Aí eu tava, enquanto eu falava, que eu tava fazendo uma conta bem rápida, e eu tô vendo que o ano que vem, 2025, eu tô completando 30 anos de formado, né? E o tempo passa muito rápido, né, pessoal? Então, nesse tempo todo, sempre trabalhei no agro, em algumas indústrias, né? Dentre elas, trabalhei muitos anos também na Sumitomo, fui colega do Eduardo durante alguns anos, né? Hoje, aqui na Promip, estou aí para completar 2 anos em breve, né? Hoje 100% com controle biológico, com produtos macro e microbiológicos. Enfim, todo esse tempo, eu acho que traz para nós uma bagagem, traz para nós uma condição de estar conversando, de estar compartilhando aprendizados e iniciativas, e isso dentro de um programa como o MIP Experience, eu creio que faz muita diferença, pode agregar. Então, por isso, eu acho que hoje é uma oportunidade bastante especial de estarmos aqui hoje nesse grupo. E só para, sem querer contar a nossa idade, né? Mas, assim, eu e o Marcelo, nós somos conterrâneos de universidade, né? Formamos na Unesp. E o Rodrigo, eu acho que eu conheço você há mais de 20 anos, né, Rodrigo? Verdade. Entre trabalhos em conjunto aí, em empresas, em colaborações, né, Rodrigo? Muito tempo, né? A gente trabalha colaborando aí e juntos há mais de 20 anos. Puxa vida, hein? E olha, um ponto interessante, em diferentes regiões do Brasil também. Exatamente. Né? Desde o Nordeste, passando pelo Centro-Oeste, Sudeste, enfim, nós tivemos oportunidade aí de conhecer, eu creio que as características das regiões tão importantes no cenário agrícola brasileiro. Então, realmente é muito gratificante hoje, e uma felicidade para mim fazer parte de uma mesa aí com profissionais do calibre de vocês. Muito obrigado, bom. Marcelo, viu? Obrigado. Muito bom. Puxa vida. Ó, pessoal, caramba, quanta experiência, né? Vamos falar desse jeito, né? Melhor. Bom, eu acho que assim, também essa experiência, né? Vamos pensar assim, você citou 30 anos ano de que profissão. Vem. Puxa vida, quanto a agricultura mudou e tem mudado, né? E com certeza ainda tem muito que acontecer. Mas tudo começa aí, eu gostaria de... Nosso tema aqui é trazer a visão, né, e a relevância, a visão da indústria com relação às questões de sustentabilidade que nós discutimos tanto aqui no programa MIP Experience. O Sumitomo está conosco, né, ativamente trabalhando nessa transformação no campo. Bom, se nós estamos falando de sustentabilidade, o que mudou? Vamos pensar assim, começando da pesquisa e depois nós vamos até lá na frente, até a entrega do produto final do alimento no varejo, trazendo a visão da indústria. Rodrigo está aqui também, porque tem essa visão, está no mercado há muito tempo, dentro da indústria também, mas ouvi de vocês um pouquinho, né? Quando nós pensamos no desenvolvimento de uma molécula, de um produto químico ou mesmo de um agente biológico, vamos colocar os dois lado a lado. Como é que esse trabalho é desenvolvido pela Sumitomo? Como é que chegam as demandas? Como é que os produtos começam a ser trabalhados? Na parte científica mesmo. Essa parte de desenvolvimento de produtos, quando a gente fala desenvolvimento de produtos de pesquisa, começando do começo, não só a Sumitomo, mas todas as grandes empresas, elas começam com screening de centenas de moléculas, milhares de moléculas, compostos, e fazem um estudo dessas moléculas para identificar potenciais usos, potenciais atividades. Então, você tem determinadas moléculas que têm uma atividade, expressam uma atividade herbicida, uma atividade inseticida, fungicida, como um regulador de crescimento e tudo mais. A partir do momento em que essas centenas e milhares de moléculas começam a ser lapidadas, estudadas, já se faz isso vai entrando num funil. Daí já se filtra as que têm atividade, as que não têm. Essas de interesse começam a ser estudadas e aí é onde já começa o ponto principal, que é a questão da segurança. Segurança toxicológica, segurança pensando no consumidor final. Que onde já se começam a fazer estudos carcinogênicos, por exemplo, toxicologia, e dessas centenas de moléculas que já foram filtradas, óbvio, algumas delas têm essas atividades que não são desejadas, isso também já vai caindo novamente nesse funil, nessa peneira. E aí começa-se a ter uma quantidade mais limitada de compostos em que a gente consegue olhar com mais cuidado, né?
E a gente tem determinadas fases na Sumitomo, a gente chama fase 0, aquela fase que a gente começa a descobrir isso. E a partir do momento que a gente passa essas etapas, que a gente tem determinadas moléculas já identificadas e com potencial, falando agora de moléculas inéditas, inovadoras, moléculas das quais ainda não são registradas no Brasil, o que nos garante e garante também ao consumidor, ao produtor, a toda a cadeia, é que a gente tem uma legislação bem eficaz no sentido de controlar isso, de rastrear isso, e a partir daí a gente consegue um registro especial temporário. Quando a gente tem determinadas moléculas que têm esse potencial, esse registro especial temporário, como o próprio nome diz, ele é especial porque essas moléculas ainda não são registradas no Brasil, e ele é temporário porque isso vai... ou uma hora ele vai se tornar comercial, ou uma hora ele não tem a eficácia que a gente espera. Então, a gente faz essa submissão e para você pedir esse registro especial temporário, ela já passou por um crivo de segurança, e isso é submetido aos ministérios MAPA, Anvisa e IBAMA para ver justamente se tem efeito agrícola, agronômico, se tem efeito no meio ambiente, interação com compostos, ou se tem também efeitos que sejam maléficos à saúde humana em si. Então, as empresas, quando trabalham com moléculas novas, da pesquisa em si, a gente tem esse acompanhamento muito de perto, a gente tem essa restrição no sentido de trabalhar especificamente com a molécula dentro da legislação para que no futuro a gente tenha um defensivo, um produto ali disponível que seja eficaz e que seja seguro também. Né? Então, acho que é importante frisar do que o Kim falou, é que desde que a gente descobre uma nova molécula, seja ela química ou biológica, a parte toxicológica, ambiental, ela já começa a ser trabalhada e olhada com diversos estudos para que a gente garanta que nós vamos seguir com uma molécula que é segura para as pessoas, para os animais, para o meio ambiente, para a água, enfim, para tudo que a gente está preza aí como importante para nós em segurança, né? Então, assim, a gente, desde o começo, a gente mata muita molécula nas fases iniciais, porque elas não atendem a alguns parâmetros de segurança que a gente entende como importantes. Vou citar um exemplo. Uma molécula que tem qualquer potencial carcinogênico, essa molécula ela já sai automaticamente do processo de desenvolvimento. Exato. Dentro desses registros especiais temporários, você tem fase 1, fase 2, fase 3... Dentro de determinada fase, você tem determinados estudos, a toxicidade a agentes aquáticos, peixes, a protozoários. Outras fases você tem relacionados a anelídeos, a minhocas, para você ver todo o contexto em si, não só com relação ao humano, mas sim ao meio ambiente, com relação ao sistema todo. Né? Quanto tempo tem levado um processo para um novo produto? Isso, em média? Isso é muito dependente de que tipo de produto a gente está falando. Se a gente está falando de um produto, uma molécula química inovadora, isso pode demorar aí 8, 10 anos, tranquilamente, mas dependendo de moléculas das quais, por exemplo, não precisa de um estudo de resíduo, que é um outro ponto que é extremamente controlado, que é extremamente... as empresas, a Sumitomo Chemical, é extremamente cautelosa quanto a isso, sempre seguindo esses limites, apresentando esses estudos. Dependendo, se não precisar, pode chegar aí 4, 5 anos, a gente consegue desenvolver uma molécula que já tenha um viés que a gente já conheça. Então, não é tão simples, tão rápido registrar, igual a gente vê que registrou X moléculas. Não é tão fácil, isso tem um longo período para... Pegando um gancho, olha, que essas informações são muito importantes, eu queria pegar um gancho e olha só, você tem um tempo aí, o Kim comentou bem, né, 8, 10 anos para compostos químicos, né, a gente sabe que isso, né, daqui para o futuro, né, existe cada vez mais dificuldade de se gerar novos produtos, atuar em novos sítios de ação dos insetos, né, a gente sabe disso, e se a gente, de certa forma,
traz isso para o contexto, né, de um manejo integrado, de um MIP, olha como é importante eu saber a dificuldade, o tempo e o custo que me leva para uma determinada empresa, ou a Sumitomo, ou uma outra empresa, poder trazer, né, poder oferecer para o produtor essa tecnologia, e é exatamente por isso que ela tem que ser muito bem utilizada quando vai para o campo. Então, mais uma vez, isso se liga à questão das boas práticas, à questão do manejo integrado. Exatamente. Porque eu posso fazer... Existem excelentes moléculas que nós temos aí visto hoje, que por um uso, né, que não está adequado, que não é aquilo que muitas vezes a própria indústria posicionou, né, um uso excessivo, vamos dizer assim, acaba que gera um problema de uma resistência, né, em algo que foi levou tantos anos e custou tão caro, né? A gente sabe que o custo disso não é coisa de 200, 150, 200 milhões de dólares aí para você trazer. Sim. Então, assim, é muito e precisa ser muito bem trabalhado, né, Figueiredo? Ô, Rodrigo, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque hoje cada vez menos moléculas, eu acredito que isso é bom porque a preocupação com a saúde, com o meio ambiente está cada vez mais em evidência, as empresas estão se preocupando mais, os consumidores estão mais atentos a isso. Então, cada vez menos a gente tem leads saindo das empresas para serem desenvolvidos. Então, se a gente não usar bem aquilo que chega no mercado e der longevidade para isso, a gente vai ter cada vez menos ferramentas para fazer manejo, né? A gente está vindo com uma frente aí muito legal, que são os biológicos crescendo, mas também a gente tem que olhar, tem um tempo um pouco menor de desenvolvimento, mas a gente vê também que desde que você faz lá a seleção de um micro-organismo, para você fazer caracterização, para você começar os primeiros estudos, validar, isso também leva um tempo. Sim. Isso não é tão fácil e tão simples de se fazer. É lógico que hoje, com a inteligência artificial, a gente tem ganhado um pouco mais de velocidade, principalmente para caracterizar micro-organismos, mas leva um tempo, né? Leva um tempo. Então, e a gente ainda tem um processo regulatório muito moroso, né? O Kim está falando aí de 8 a 10 anos só para a gente... Chegar até uma molécula. Chegar até o resultado final e falar, ó, essa molécula pode ser submetida para tal alvo. E depois da gente submeter, tem todo o tempo aí de análise dos ministérios IBAMA, MAPA e Anvisa, que isso leva mais um tempo, né? O Figueiredo, queria colaborar com um ponto que você colocou. Com relação aos biológicos, o tempo é até menor mesmo. Mas algo que nós estamos percebendo é o seguinte, a necessidade, o produto já está no campo. A necessidade de melhoria desse produto. Perfeito. Melhoria contínua. Sejam as bactérias, os fungos, mesmo os vírus. Né? Não é que o produto não funciona. Funciona, mas ele precisa de um protetor, né? Ele precisa... A formulação. Então as empresas hoje, eu acredito que a Sumitomo também tem esse olhar. Depois que um produto vai para o mercado, não significa que a pesquisa encerrou, então, o nosso trabalho está concluído. De maneira alguma. O trabalho demorou 8 anos, passou pelo sistema para poder ser registrado, passa por Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, recebe o certificado federal, depois nós temos registros estaduais e também o desenvolvimento. Nessa fase entre o produto se tornar comercial e a pesquisa dentro da estação experimental, como é que funciona essa parte agora do desenvolvimento do produto que já foi selecionado, de uma nova molécula já com o RET, né, com a fase de RET? Isso é um ponto muito importante que você levantou, Marcelo, porque cada vez mais as moléculas, os novos produtos, eles são mais técnicos. Antigamente, não se tinha esse crivo ou não seguia com tantos passos, com tantos testes, toxicologia, para se ter uma molécula segura. Então, você tinha moléculas que tinham um aspecto grande, que tinham uma eficácia grande, mas que tinha também um efeito que não é desejado. Agora, quando a gente tem moléculas mais específicas, que tem um sítio ativo mais específico, que é mais direcionado para um alvo, mais direcionado para aquilo que você está buscando controlar, seja uma doença, uma praga, você precisa que isso seja manuseado cada vez mais tecnicamente. E a gente tem uma estação experimental em Mojimirim, o LARC. A gente faz todo o acompanhamento de manejo de resistência de plantas daninhas. A gente faz também
com relação a doenças como a ferrugem asiática na soja. Então, a gente tem pesquisadores dentro da nossa estação também que trabalham essa parte, que acompanham como está a realidade, o pós-desenvolvimento dos produtos. Determinadas doenças, determinados fungos, determinados alvos estão se comportando bem, estão controlando bem, não está? Como é que está tudo isso no Brasil? Então, a gente também tem esse acompanhamento além do desenvolvimento das moléculas. E sempre começamos, Marcelo, sempre na nossa estação de pesquisa, sempre com ensaios iniciais em estufa, casa de vegetação, em plots bem pequenos para a gente conhecer o produto, conhecer as características, conhecer dose, entender como é que ele atua em cada alvo biológico que a gente está trabalhando. Né? Como Kim disse, a gente desde o início a gente já começa a olhar espécies que têm problema de resistência para a gente entender se essa nova molécula, se esse novo micro-organismo que a gente está desenvolvendo, se ele controla esses alvos que estão resistentes a determinada molécula ou a determinado micro-organismo, enfim, para que a gente entenda como é que a gente vai posicionar, como é que esse novo produto ele vai ajudar no manejo integrado de pragas, né? E até mesmo a gente começa a entender como é que ele se interage com essa molécula que está resistente. Certo. Porque muitas vezes a gente tem aquelas penalidades ali que a praga sofre quando ela está resistente a um alvo, que ela fica ou menos resistente a outro alvo, até mais resistente. Enfim. Exato. Então a gente começa a fazer isso nos laboratórios e nas casas de vegetações que a gente tem na nossa estação de pesquisa. Fazendo essa primeira validação, a gente vai para um segundo step, que são ensaios de campo, com a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, que são trabalhos internos da Sumitomo. Depois a gente passa para um outro step, que são ensaios de eficácia, que são contratados com instituições de pesquisa e pesquisadores que são renomados aí em cada área de atuação, para que eles validem esse produto, as doses que a gente quer recomendar, isso no campo, e com isso a gente submete o produto para registro no mapa Anvisa e IBAMA. E tudo isso que eu disse é só para a gente entender como é que o produto funciona. Em paralelo, a gente corre ensaios de ecotoxicologia, para a gente entender qual o impacto desse produto aí em inimigos naturais, como Kim disse, em solo, nas minhocas, na água, no meio ambiente como um todo. Ensaios de resíduo, para a gente garantir a segurança de quem está consumindo também esse produto, até quando a gente pode aplicar esse produto no campo, para que ele se degrade de forma segura, para que o consumidor possa consumir um produto sem nenhum resíduo daquele produto, né? E, muito importante, né? Quando a gente registra um químico, a gente tem que testar e fazer resíduo para cada cultivo que a gente está trabalhando, porque a gente sabe que cada cultura degrada o produto de uma forma diferente, né? Os biológicos, eles têm uma outra tratativa, né? Eles não causam esse problema aí no ser humano, quando bem produzidos, vamos deixar isso... importante. Quando não tem contaminantes, e isso a gente preza muito, fazer análise de contaminantes, entender muito bem aquilo que a gente está produzindo, para que não cause problema também ao consumidor, né? Sim. Então, olha só, vamos lá. Nós partimos aqui nosso bate-papo da pesquisa. E ficou claro e evidente para mim que a preocupação, né, da Sumitomo aí, dentro desse processo ainda, em se desenvolver moléculas ou agentes biológicos que não causem impacto à saúde das pessoas, ao ambiente, enfim. Então existe esse comprometimento. Também existe uma preocupação, e aí todo esse trabalho que é feito com relação a evitar esses problemas.
de perda da molécula. Inclusive, uma molécula que você demora 10 anos para ser desenvolvida ou mais, você tem que preservá-la. Claro, você está pensando na longevidade e permanência dela no mercado. Isso é importante. Bom, aí nós entramos, então, a pesquisa se relacionando aí, dando ênfase às questões de sustentabilidade importante, saúde das pessoas, etc. Como é que a cultura da empresa absorve isso? Vamos lá. A pesquisa é comprometida em levar uma molécula sustentável que tenha um bom desempenho, que não afete a saúde do agricultor, ao meio ambiente, ou seja, sustentável e segura. Como é que essa cultura, né, da sustentabilidade ela irradia por toda a corporação? Então vamos lá. Como é que a Sumitomo tira todo esse esforço? É resultado desse esforço de construção da sustentabilidade já no início do processo e passa para os seus times. Vamos lá, depois o time que desenvolve, os times de marketing, os times administrativos. Como é que essa cultura se desenvolve dentro da Sumitomo? Bom, Marcelo, a gente tem... É bom falar isso, né? A Sumitomo tem um compromisso com sustentabilidade desde a sua fundação, desde a sua origem, né? Isso. A Sumitomo foi fundada lá no passado, no Japão, para resolver um problema de uma das primeiras companhias ali que surgiram com a Sumitomo, que foram mineração de cobre e prata. Elas geravam resíduo dessa mineração e a Sumitomo ela foi fundada para resolver o problema do resíduo das minas de cobre e prata produzindo fertilizante. Então a Sumitomo já começa a sua história com sustentabilidade, né? Resolvendo um problema de poluição e resíduo de minas de cobre e prata. E isso vem, né? A Sumitomo talvez é uma das empresas que trabalha com controle biológico há mais tempo no mercado, né? Verdade. A Sumitomo tem aí quase 30 anos. Se me permite... Sim, Rodrigo. No ano 2000, né? Eu fazia parte do Abbott quando a Sumitomo comprou essa divisão que hoje ela é denominada biorracionais, mas esses produtos biológicos. Então, nós estamos em 2024. Olha o tempo. Sim. É exatamente isso que você está dizendo. Então, a Sumitomo tem um compromisso muito grande e hoje, assim, como é que a gente trabalha? Isso é permeado por todo o mercado, toda a equipe da Sumitomo. No dia a dia. Nós temos uma área de stewardship que é muito importante dentro da companhia. Todos os produtos, antes da gente lançar, eles testam. Então, nós sabemos quais bicos a gente vai usar, se a gente precisa de limpeza de tanque para o agricultor aplicar. Treinamos e capacitamos a nossa equipe, a equipe dos nossos distribuidores e os agricultores em uso correto e seguro de produtos, tanto químicos quanto biológicos, né? Então isso vai para a nossa equipe, ela está apta, a nossa equipe comercial, a nossa equipe técnica, desenvolvimento de mercado, ela está apta a capacitar os agricultores em tecnologia de aplicação, em uso correto e seguro dos nossos defensivos e dos nossos produtos biológicos no campo, né? A gente preza muito pela recomendação que está na bula, não recomendar doses mais altas do que a gente registrou, ou para cultivos que foram registrados e que estão na bula. Pelo que a gente falou, a gente sabe que cada cultivo degrada o produto de diferente maneira. Então a gente não recomendar nunca um produto que não está registrado para aquela cultura, com aquela dose, para um determinado cultivo. E importante citar, né, o nosso compromisso nisso. Nós firmamos aí desde o ano passado o compromisso aí, a parceria com a Promip para participar do MIP Experience, onde eu acho que a Sumitomo hoje é a empresa que mais tem produto certificado ou sendo certificado para uso em manejo integrado, para ser aplicado com segurança pelos agricultores. Então a gente vai ter uma grande quantidade de produtos sendo certificados com o selo do MIP Experience, garantindo segurança de uso, segurança para o aplicador, segurança para o consumidor nos produtos da Sumitomo.
E vale lembrar, né? Nossos produtos biológicos, a grande maioria deles tem também liberação e selo para uso na agricultura orgânica. Kim, você queria... Não, eu ia comentar que dentro de tudo isso que o Eduardo comentou, a gente tem uma divisão de biorracionais dentro da companhia. E nós temos especialistas de biorracionais, que são pessoas que têm esse conhecimento técnico desses produtos biológicos. Quando eu digo biológicos, não só agentes microbiológicos, como os BTs, como os micorrizas, mas assim como os reguladores de crescimento. Então a gente tem especialistas que estão no campo ali diariamente ajudando, recomendando, fazendo os treinamentos, tanto com o pessoal comercial como também com os nossos clientes. E dentro dessa divisão de biorracionais, a gente tem produtos para proteção de cultivo, produtos para rizosfera e produtos para crop enhancement, que a gente chama, que são os reguladores de crescimento. E até mesmo os reguladores de crescimento, a Sumitomo sempre busca, quando a gente vai trabalhar um determinado composto, um determinado produto, a ideia é ter produtos que não necessitam ensaios de resíduo. Então, a gente tem produtos reguladores de crescimento que, basicamente, conhecidos como hormônios das plantas, que mimetizam ou que são propriamente os hormônios das plantas. Então, a planta produz aquilo naturalmente. Sim. Então, um ácido giberélico, a planta produz naturalmente o ácido giberélico. A gente tem produtos com base em ácido giberélico. Ácido abscísico, mesma coisa, um outro hormônio da planta. A gente também tem produtos. ACC, um precursor da produção de etileno, a gente também tem produtos nessa linha. Então, a Sumitomo sempre busca o que ocorre naturalmente ali, seja uma bactéria que ocorre ali, uma micorriza que faz a interação com as plantas, assim como também o próprio regulador de crescimento na parte fisiológica. E eu estava ouvindo bem a tua fala e eu penso o quão é importante, né, Kim, essa iniciativa, por exemplo, a Biorracionais, praticamente aí você tem uma equipe dedicada, uma divisão, vamos dizer assim, e profissionais experientes, né? E quantos agricultores ou quantos distribuidores, revendas já foram, né, treinados, ou essa informação já chegou também para o campo. Então é um trabalho diário, um trabalho, claro, que tem aí um alcance grande e extremamente importante do ponto de vista de se posicionar essa tecnologia para um uso correto. E isso é manejo integrado, né? Porque você está, muitas vezes, posicionando, Marcelo, as ferramentas, o Kim comentou aí, são várias ferramentas, são vários produtos, né? Mas que em muitas situações ele tá rotacionando com moléculas químicas, ou ele está associando com moléculas químicas, ou ele está, de repente, utilizando algum produto que tem ação estimulante, que vai fazer com que a planta tenha uma arquitetura melhor para receber, ou produzir, ou receber uma aplicação de produto. Enfim, tem uma série de... E a questão dos solos, que eu creio que mais recente, né? Antes até eu ia falar a questão de... você tem ali produtos para controle de nematóides, né? Então você tem aí vamos dizer assim, um espectro amplo, né, de produtos altamente seletivos para fazer o manejo, né? E não só porque são biológicos, que não precisa ter a cautela no uso. Então, por isso que os nossos especialistas, nosso pessoal de campo é sempre atento e está lá para fazer a recomendação correta, porque mesmo regulador de crescimento, você trabalha doses corretas, mesma coisa, controle biológico, um BT ou até mesmo micorrizas, tudo isso existe uma recomendação a ser seguida, não só porque aquele produto é um produto biológico, que a gente chama comumente, que isso não tem um viés a ser seguido, uma recomendação. Exatamente. Eu acho que essa preocupação com os biológicos também ela é muito importante. Eu queria só citar que a gente tem encontrado muita gente produzindo biológicos na fazenda. Eu acho que isso também é um avanço, mas tem que ter cautela, tem que ser feito de forma correta. Perfeito. Porque... vou citar aqui um estudo do professor Valicente, da Embrapa, onde ele testou diversas amostras de produtos produzidos nas fazendas e ele encontrou uma gama de contaminantes muito importante, né?
Então, acho que essa preocupação com a produção, com o uso correto, com as recomendações para os biológicos também, ela tem que estar no radar aí de todo mundo. Exatamente. Nós falamos muito sobre isso aqui, Eduardo. O que acontece? Uma contaminação com biológico, um contaminante, ele pode ser até mais grave do que a gente fala tanto, contaminação de químicos, né? Um alimento que foi devolvido para o produtor porque está não conforme. Hoje nós não temos muitas ferramentas para detectar alguns contaminantes biológicos e quando isso acontecer, então nós vamos ter a real situação do que está acontecendo. Nós sabemos que a qualidade é fundamental e importante e nós precisamos manter a reputação do setor de biológicos através da qualidade. Temos que brigar por isso. Esse seu comentário foi bastante pertinente. Eu queria levar nossa conversa agora, dar um passo atrás antes de sair para os programas, para o incentivo da Sumitomo no campo, para o uso de ferramentas de baixo impacto ambiental, para voltar um pouquinho. Você colocou muito bem, que a empresa, desde o seu início, ela sempre trabalhou com viés de sustentabilidade. Nós estamos vivendo um momento agora em que o assunto está no auge, né? Está em auge. Né? E também fala das questões ESG. Como é que vocês estão trabalhando essas questões dentro da Sumitomo? É algo que tangível também dentro da Sumitomo? Porque é notório, a partir da fala que vocês trouxeram aqui para essa discussão, a preocupação com a sustentabilidade no campo. Né? Há essa necessidade por conta hoje de vários fatores, né? Grupos de investidores que têm um viés ESG, mas a empresa que está levando a sustentabilidade para o campo, ela também tem que ser sustentável. Como é que vocês estão internamente? Existem alguns programas, existem ações que você poderia citar para a gente? Porque isso é algo interessante que chama a atenção aqui do nosso pessoal, do nosso público. Essa pergunta é legal, Marcelo, e a Sumitomo trabalha muito forte nisso. A gente é signatário do Pacto da ONU, então a gente faz parte e a gente tem compromissos ali com os principais pontos ali do pacto, né? Produção de alimento, redução de resíduo, redução de pegada de carbono. Exato. E nós estamos trabalhando muito forte, não só em a Sumitomo reduzir a sua pegada de carbono. Eu vou tratar desse assunto porque ele é importante e a gente tem um compromisso forte de redução de pegada de carbono, mas também a gente está desenvolvendo produtos para que ajude o agricultor, o mercado a capturar carbono. Nós lançamos, há alguns anos atrás, a Sumitomo adquiriu uma empresa de produção de micorrizas. Micorrizas é um fungo, as micorrizas são fungos, né, que eles fazem uma simbiose com as raízes da planta, e essa simbiose onde elas ajudam as plantas a capturar água e nutrientes, e em troca a planta fornece alimento para essas micorrizas e elas depositam carbono no solo. Então as micorrizas são os micro-organismos aí que conseguem capturar carbono do ambiente e colocar esse carbono ali no solo. Então a Sumitomo tem micorrizas, já estão comerciais aqui no Brasil. Há 2 anos a gente vem trabalhando com micorrizas aqui. Então essa é uma contribuição da Sumitomo aí, vamos dizer assim, de fato para o mercado, trazendo produtos que vão ajudar o mercado a capturar carbono. E do nosso lado de produção, vamos olhar a fábrica, nós temos diversas iniciativas. A gente está mapeando toda a nossa pegada de carbono, né, no mundo inteiro. Nós temos compromisso de zerar a nossa emissão ou compensar a nossa emissão de carbono. Então, nós temos compromisso junto com o Pacto Global da ONU de fazer o offset aí das nossas emissões de carbono. Então, nós estamos trabalhando nas nossas fábricas para reduzir a emissão, para capturar carbono dentro do nosso sistema, usando as micorrizas, fazendo parcerias com outras empresas. Nós temos um trabalho forte também na nossa área de plásticos. A Sumitomo está trabalhando, inclusive aqui com usinas de cana, açúcar e álcool aqui do Brasil,
para desenvolver um plástico feito através de etanol, então também reduzindo a pegada de carbono. Então a gente tem muito trabalho sendo feito nessa linha de redução de emissões, de trazer produtos inovadores que ajudem empresas a reduzir emissões, como também capturar carbono para o mercado. E aí, uma outra citação que eu queria fazer com relação a produtos da Sumitomo são os produtos da nossa linha de biorreguladores. Por exemplo, vou dar um fato aqui. Quando nós temos um produto que é ácido giberélico, que é o Progib, nós recomendamos esse produto para cana e ele alonga as células da cana, aumenta o entrenó, aumenta a produtividade sem reduzir a produção de açúcar. Então eu consigo aumentar a produtividade da cana em até 7 toneladas. Então isso quer dizer que é o seguinte, aonde eu consigo aplicar Progib, eu aumento a produtividade da cana em até 7 toneladas. Com isso, a usina não precisa aumentar a sua área plantada para suprir aquela necessidade ou de açúcar ou de álcool que ela tem. Por quê? Porque eu estou ajudando a usina a produzir mais açúcar e álcool na mesma área que ela já cultiva. Né? É aumento de produtividade, de fato. Exato, aumento de produtividade de fato. Então a gente está trabalhando nessas duas frentes dentro da companhia, que são trazer e desenvolver produtos que ajudem os nossos clientes a capturar carbono, a reduzir a emissão de carbono, como também estamos trabalhando ali dentro de casa para reduzir as nossas emissões, para criar produtos que sejam cada vez mais sustentáveis. Espetacular. Bom, se você me permite, eu vou até pegar o gancho aqui e dizer o seguinte. Vamos nós lá, tivemos aqui um dos episódios com o professor Carlos Serri, aqui da Exalc, né? E ele fez, na verdade, 2 episódios da primeira temporada. Ele fala exatamente das emissões de gases do efeito estufa. Convido o pessoal aqui a revisitar esses episódios, que tem tudo a ver com o que você falou. Olha só que interessante. Uma visão integrada, né, dentro do manejo integrado de pragas. Nós falamos muito que o MIP ele tem um viés do manejo fitossanitário. O que nós queremos mostrar, e o que você acabou de falar, é que vai além, né, as boas práticas, o manejo integrado, os bioinsumos, os produtos, você citou as micorrizas, produtos de baixo impacto, eles contribuem e vão além, né, essa contribuição vai além do manejo fitossanitário. Então, as emissões de gases do efeito estufa ou de equivalentes é um ponto muito interessante, porque também nós estamos buscando aqui, nós comparamos campos, né, durante os campos de validação, depois demonstração, na validação dentro da estação experimental lá em Conchal, nós colocamos o campo lado a lado e coletamos as emissões, junto com o professor Carlos Serra, a empresa Delta, daqui, Delta CO2 de Piracicaba, nós comparamos as emissões de gases dentro dos 2 sistemas. E olha que interessante, onde nós aplicamos o MIP, em apenas um cultivo, né, um ciclo, nós conseguimos redução de emissão de gases. Mas eles falam, pode ser será que foi aleatório isso? Repetimos e novamente. Aí nós fomos lá e fizemos análise de metagenômica dentro do sistema. Análise metagenômica. Encontramos bactérias, não foram micorrizas, foram bactérias que metabolizaram esses gases, nós conseguimos. Então, quer dizer, a ideia, por exemplo, das micorrizas, ela está dentro do MIP e ela vai além. Porque, como você falou, ela pode ajudar o produtor a ter, no futuro, porque isso ainda não está muito bem regulamentado, a ter créditos de carbono. Perfeito. Então, trazer uma moeda verde, um resultado financeiro, inclusive, para dentro do seu cultivo, né, por conta de um ajuste dentro do sistema de produção. Né? Faz sentido isso? Faz muito sentido, Marcelo. A gente tem trabalhado nisso muito forte. Nós estamos validando as metodologias, como você disse, isso é muito novo ainda. Nós estamos validando as metodologias, nós temos ensaios internos na nossa estação de pesquisa, no LARC, e também temos em alguns agricultores projetos pilotos de uso de tecnologias, de manejos mais sustentáveis, e isso entra micorriza, isso entra o uso de biológicos no sistema, e nós estamos medindo através de quantificação de acúmulo de carbono e metagenômica, como é que
esse solo tem se comportado Certo. em acúmulo de carbono e em sustentabilidade, Marcelo. Aham. Porque assim, eu queria colocar 3 pontos aqui que é o assunto que você colocou. Quando a gente coloca micorrizas no solo, a gente vê 3 grandes benefícios, né? Falando só em sustentabilidade, não estou nem falando nos benefícios diretos de acúmulo, de aumento de absorção de nutrientes e água. Estou falando em efeitos indiretos para o solo, né? Que são acúmulo de carbono, isso é direto. É isso. Eu estou falando em supressividade, porque as micorrizas são fungos ali que quando eles estabelecem a simbiose com as raízes, ela começa a recrutar micro-organismos benéficos para próximo dela, para beneficiar ela a absorver mais e a crescer ali em volta. E, consequentemente, a planta também vai desenvolver. vai ganhar mais. Exato. E o outro ponto é a biodiversidade, a sustentabilidade que eu tenho. Porque se eu tenho ali na rizosfera, próxima à planta, micorriza, que está capturando carbono, que está absorvendo melhor os nutrientes, eu tenho menos lixiviação, eu tenho menos perda daquilo que eu estou colocando, e ao mesmo tempo eu tenho uma microbiota do solo muito melhor ali em volta. E além de a micorriza ser o único micro-organismo que secreta glomalina, que é uma substância que ajuda na produção de matéria orgânica. Sim. Então a gente está falando... Se ajuda em matéria orgânica, ajuda a reter os gases. Exato. Então, assim, só de um produto que nós estamos falando aqui, só de micorriza, olha o tanto de benefício falando em sustentabilidade, em ESG, que a gente traz para o mercado nesse trabalho de desenvolvimento da Sumitomo. Só puxando um gancho nesse comentário, às vezes a gente comenta de crédito de carbono, acúmulo de carbono no solo, às vezes isso parece um pouco distante para determinados cenários, mas no meu ponto de vista, o carbono mais valioso e mais tangível é o aumento da produtividade. Quando você aumenta a produtividade, você está falando de carbono. A fotossíntese é você assimilar o carbono e transformar aquilo em matéria. Então, quando o Eduardo usou o exemplo da cana-de-açúcar, você aumenta a biomassa naquela área, você está aumentando carbono naquela área que você vai disponibilizar aquilo no solo. Mesma coisa para a soja, você aumenta produtividade, você também aumenta engalhamento da planta, você aumenta estruturas ali que vão sustentar essa produtividade. Então, acho que o carbono mais valioso e mais tangível para o produtor aumenta a produtividade. E não somente a questão do carbono no solo, mas o carbono em sacas, em toneladas. E a gente tem um portfólio interessante com relação a crop enhancement, que é o aumento da produtividade em si. Então, os reguladores de crescimento vão bem nesse viés para a gente produzir mais na mesma área, que é o grande desafio e que é o que o Brasil vem aprendendo e sabendo fazer cada vez melhor. E nada melhor do que a agricultura para fazer esse papel de resgate, né? Exato. Fala-se tanto aí, né, da queima de combustíveis fósseis, né, que é o principal emissor. A agricultura está em torno de 18%, grande parte é desmatamento, ilegal, pouco a emissão dentro da agricultura. Nós temos possibilidade de reverter ainda mais essa situação. Eu acho que assim, no agro, eu vou falar algo que é bem notório. Nós não nos comunicamos bem. Né? Tudo isso que está sendo dito aqui, nós falamos pela primeira vez, nós já estamos mais de 30 episódios aqui, foi a primeira vez que nós falamos de micorriza, por exemplo. Nós temos muito a falar, tem muito a ser dito. Né? E a comunicação, eu acho que muitas vezes não chega em quem precisa entender um pouco sobre o agro e aí valorizar, enfim. Então, o programa nosso aqui, né, o MIP, né, que vocês participam, a ideia é levar o assunto nosso aqui do campo até o varejo. E aí eu pergunto para vocês, né, também para o Rodrigo, sugestões, mas assunto, o que vocês têm feito? Né? Tem um programa agora e isso vocês são muito bem-vindos e já sentimos que vocês chegaram para colocar a mão na massa mesmo e fazer a coisa acontecer. Fazer a diferença. Como é que é essa visão dentro da Sumitomo em levar toda essa comunicação até a ponta, lá até o consumidor?
Saindo dos grãos, indo para FLV, voltando para os grãos. Como é que vocês têm comunicado tudo isso que tem sido feito, que é tão valioso dentro da Sumitomo? Marcelo, a gente tem tentado comunicar, como você disse, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente para comunicar os benefícios e tudo que a indústria ela leva de benefício para o agricultor, mas a gente tem trabalhado forte para conseguir e chegar a nossa comunicação até o agricultor. E aí a gente tem diversas frentes. A gente tem uma frente de stewardship muito forte, Certo. aonde a gente entra na tecnologia de aplicação, no uso correto e seguro, uso de EPIs, que eu acho que a gente evoluiu muito aí nos últimos 10 anos em uso de EPI, em segurança, no uso dos produtos. Na parte de desenvolvimento, né, a gente tem trabalhado muito forte para trazer produtos cada vez mais seguros para o campo. A gente tem treinado as equipes Sim. muito. Eu acho que esse é um ponto... Que são multiplicadores, né? Exato, Marcelo. Eles vão multiplicar esse trabalho ali no dia a dia. Eles fazem, vamos falar assim, um RTV da Sumitomo, ele atende 50, 60, 100 pessoas entre distribuidores e clientes finais da empresa. Então, ele consegue fazer essa multiplicação, vamos dizer, para 50. Vamos falar que temos um distribuidor ou 2 distribuidores dentro desse grupo, ou 3. Cada distribuidor tem 10 vendedores. Nós já multiplicamos isso para 30, 50 pessoas que levam isso para 200, 300, 500 pessoas ali, 500 agricultores. Né? Outra preocupação nossa, Marcelo, sempre foi... O Rodrigo trabalhou muitos anos com isso e a gente sempre teve a preocupação de registrar os nossos produtos com segurança, usando não só ingredientes ativos de segurança, mas também formulações seguras para que a gente possa registrar o nosso produto para ser apto a uso na agricultura orgânica. Já fazem muitos anos que nós temos diversos produtos registrados e com selo para uso na agricultura orgânica. E agora a gente vem dar mais um passo em parceria com a ProMIP, participando do MIP Experience, validando cada vez mais os nossos produtos. E aí, Marcelo, eu acho que hoje nós não temos muita distinção entre o que é FLV e o que é grandes cultivos. Porque a gente entende que é importante para todo mundo hoje. Isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. É importante tanto para produzir frutas, verduras e legumes, mas também é importante hoje para os grãos, né? Porque a gente exporta a maior parte da nossa produção de grãos e todo mundo está preocupado com o que está produzindo, né? Hoje a gente tem participado e trabalhado dentro das nossas iniciativas também com agricultura regenerativa. Certo. E isso está sendo muito usado em soja, milho, algodão, porque é uma demanda dos consumidores que estão lá fora. Então a gente tem trabalhado, a gente tem olhado como é que os nossos produtos se encaixam e como é que a gente pode recomendar os nossos produtos para que eles se encaixem na agricultura regenerativa e tragam o melhor para o agricultor, colocando ele em compliance com essas práticas, né, de agricultura regenerativa. Perfeito. E sempre se embasando na ciência, né? A Sumitomo é uma empresa de inovação e todos esses produtos, alguns mais antigos, outros bem novos que vêm surgindo, sempre o embasamento é feito na ciência. Então, há estudos por trás, há estudos confiáveis, estudos que são repetíveis. Então, todo o processo de desenvolvimento de novos produtos, novas moléculas, novos micro-organismos, sempre tem um trabalho exaustivo aí da pesquisa, da ciência por trás. Pessoal, nós estamos quase finalizando aqui, mas antes disso, eu queria ouvir de vocês, de todos, viu, Rodrigão? Que bom. Sustentabilidade é um bom negócio. Com Eu gostaria certeza. que em cima disso, né, nós concordamos com isso, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando aqui, uma mensagem final aí de visão de futuro mesmo, né, com relação a essa questão. Né? Você
citou o programa MIP Experience, para a gente é uma honra vocês estarem aqui conosco, porque as visões, né, e os nossos propósitos eles convergem, isso é muito importante, né? A gente busca muito isso. Sim. E o MIP, né, o manejo integrado, é só um pedacinho da nossa visão com relação à integração. Unir forças, trabalhar com todos os elos da cadeia. Olha só, a primeira vez que o varejo senta na mesa conosco para ouvir falar o que é MIP, né? Algo que já parece que até claro e muito notório para o agricultor, para o varejo ainda não é. Sustentabilidade é um bom negócio. Como é que nós podemos tangibilizar isso aí? Como é que vocês colocam isso numa recomendação final aí para todos nós? Marcelo, você me permite começar? Eu diria assim, sustentabilidade hoje não é uma opção, é um dever e uma obrigação da indústria, do varejo e do agricultor. Perfeito. De todos nós. Porque eu acho que sustentabilidade vai nos abrir portas. Ser sustentável hoje ajuda a produzir mais. Nós falamos aqui de micorriza, nós falamos aqui de ácido giberélico, nós falamos de regulação de crescimento de planta, nós falamos de microbiológico. Então, ser sustentável hoje é sinal também de ser mais produtivo, porque você está trabalhando ali o seu solo, a sua planta, para que ele te dê mais produtividade. Eu acho que ser sustentável hoje, a gente fala de ter longevidade, porque eu olho o seguinte, né? Eu venho de uma família de agricultores também, né? Eu não falei isso lá atrás, mas eu venho de uma família de agricultores. Cara, e qual é o maior bem do agricultor? Qual é o maior ativo do agricultor? É a terra. Então, a gente vê aí que se a gente for para práticas que não são sustentáveis, a gente destrói o nosso maior ativo, né? Como agricultor, que é o nosso solo. Sim. Então, a gente vai produzir menos, a gente vai ter menos, vai ter mais problema de pragas, de doenças e no geral. Então, acho que ser sustentável é ser mais produtivo no final das contas hoje, olhando todas as ferramentas que a gente tem de sustentabilidade. Além de abrir mercados, né? Sim. De trazer mercados diferentes, de trazer maior rentabilidade para o agricultor. Para o agricultor. Exercer o nosso papel. Eu acho que a sustentabilidade é uma realidade, não é um futuro, é a realidade, mas a sustentabilidade ela deve ser pensada, tanto sustentabilidade para as empresas, para o agricultor, para o consumidor, não só a pontual, sustentabilidade pontual, do produto ser sustentável, mas sim toda a cadeia ser sustentável. E uma vez que isso tudo é alcançado com produtos registrados de forma correta, produtos eficientes, com uma eficácia agronômica, o produtor conseguindo fazer o desempenho dele, o papel dele muito bem, assim como os consumidores ali fomentando toda a cadeia, entra um ponto que é o crucial, que é o que vocês fazem, que é a comunicação dessa mensagem da sustentabilidade. Então, eu acho que a gente, Sumitomo, a gente como do ramo agrícola, a gente como do Brasil em geral, acho que a gente precisa apostar mais na comunicação e para fazer valer essa sustentabilidade que a gente sua tanto, que a gente trabalha tanto. A gente, eu digo, da cadeia, produtores, consumidores, grandes empresas. Então, acho que a comunicação é a chave para a gente fazer valer todo esse trabalho que a gente tem feito. Perfeito. Olha, eu essa visão, né, essa temática que o Kim colocou aí, o Figueiredo também, eu penso que tem faz todo sentido, né? Na questão da sustentabilidade, a gente precisa pensar em todos esses elos trabalhando juntos. Né? Não dá para eu ser sustentável só na lavoura e não ser sustentável ali no varejo, né? Ou não ser sustentável em uma das partes, né, que compõem, né, todo esse arcabouço aí de assuntos que estão ligados ao manejo integral. Então, assim, a gente precisa trabalhar juntos. E eu vejo dentro do programa, quando nós tivemos a reunião, por exemplo, agora nós tivemos a reunião em Olambra, chamou muita atenção porque ali você vê
todo mundo junto, né, dentro de um objetivo comum, né? E as consultorias, eu creio que merecem, assim, uma menção, porque as consultorias, Marcelo, elas estão trabalhando no dia a dia com esse produtor, né? Transferem muito do conhecimento que às vezes o Figueiredo citou, o Kim também citou. Nós sabemos do esforço das companhias, mas às vezes sabemos também que muitas vezes ele não consegue chegar em todo mundo. Exato. Né? Então, eu vejo que o papel dos consultores em MIP Experience ele é fundamental. Né? Eu hoje conversei com um dos nossos consultores, né, um brilhante consultor que é o Hanai. Conversei com ele, eu estava falando alguns assuntos com ele hoje. E ele estava viajando, ele estava, né, fazendo assistência, estava rodando produtores o tempo todo, gente. Então, assim, isso é muito importante. E isso, eu posso falar um pouco aqui, porque lá atrás, o Figueiredo talvez vá se lembrar, a gente desenvolveu biológicos em grandes culturas, né? E quando que realmente você começa a ter sucesso? Quando você começa a fazer parcerias, né? Quando você começa a trazer mais gente, pesquisa, consultoria, porque sozinho ninguém consegue chegar em lugar nenhum. Então, e aí eu penso que o MIP Experience ele tem um poder grande de trazer aí esse resultado e atingir esses objetivos e continuar nessa rota de crescimento que é o que nós queremos, né? A melhoria e a sustentabilidade, mas trabalhando em conjunto. Então, a gente precisa manter isso, precisa manter esses elos aproximados. Um programa como esse, Marcelo, então eu te parabenizo aqui novamente. Por quê? Porque ele vai, ao longo do tempo, em todos esses episódios, ele vai trazendo aqui profissionais do calibre aqui que nós estamos vendo hoje, né? O Kim, hoje tem o Kim, tem o Figueiredo, mas eu acompanho, né? Primeiro episódio aqui, Figueiredo, foi o professor Santin Gravena e o professor Pedro Yamamoto. Eles fizeram, inclusive, foram 2 episódios aqui, né? Eu acompanhei os episódios. Os pais do MIP, né? O pai do MIP. Você imagina, olha, foi uma aula. Foram 2 episódios, foram, né? sim, eu recomendo para quem, por acaso, não tenha assistido, vai lá, episódios 1 e 2, e assistam. Professor Santin Gravena, você vê, Marcelo, eu sou de 73. Professor Santin Gravena, eu me lembro bem ele falando uma das coisas que ele primeiro falou aqui, sentado, acho que é ali, onde está o Eduardo. Exato. Eu cheguei na Unesp para ser professor em 1974 e ali eu vi que eu ia trabalhar com manejo integrado de pragas. Cara, olha quanto tempo faz isso. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a gente hoje aqui tem... Eu acho que trabalhar isso, né, seguir esse legado. Nós hoje, acho que mais condições, não por vontade, né, mas por ter tecnologias que nos permitem hoje um programa como esse, ele vai ter uma audiência enorme, né, seja no podcast ou seja no vídeo, né? Então levar isso adiante é muito da nossa função, é muito do nosso trabalho também. E independente, seja nas empresas, seja na consultoria, seja na pesquisa, eu acho que nós estamos conseguindo contribuir para um mundo melhor. Com certeza, Rodrigo. Muito bom. É isso aí, o professor Santin Gravena, ele fala o seguinte, olha, tudo bem, nós estamos aqui falando em aumentar a produtividade, mas um ponto importante dentro do manejo integrado de pragas é evitar perdas. Sim. Reduzir as perdas. E o produtor, infelizmente, nós vimos situações de grandes perdas. Perdas no campo, perdas do alimento quando vai para o varejo. Então também tem essa questão do Lean dentro do manejo integrado de pragas. Pessoal, foi uma honra tê-los aqui, um prazer, um privilégio tê-los aqui. Figueiredo, Kim, o Rodrigo, que está conosco no dia a dia, mas que deu uma excepcional contribuição. Eu achei que pudesse ser mais tempo. Eu também, agora que eu estava aquecendo, Marcelo, Rodrigo, agora que eu estava aquecendo, vamos embora. Vamos continuar conversando, porque agora que a gente estava aquecendo aqui... Mas com certeza nós vamos marcar ter que marcar um outro episódio
rodada, Quem com sabe certeza. Uma eu rodada acho para que- micorrizas. Que dá pra gente fazer outras coisas. Com certeza. Com é isso aí. certeza. Esse Pode é um uma assunto parte mais importante. técnica. Não, mas tem muitas ideias. É isso Sim. aí, pessoal. Vamos que vamos. Bom, agradecer o pessoal aí que nos acompanhou em mais esse episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Convido todos vocês que visitem nossas plataformas digitais, nossas redes sociais, os aplicativos de áudio, onde o MIP Talks está disponível. Também uma novidade, nós temos agora uma plataforma de capacitação MIP Experience, com conteúdo riquíssimo para o produtor, para o agricultor, para os consultores, com geração de certificados, e é um conteúdo, na verdade, inovador, voltados ao MIP, ao manejo integrado de pragas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Até a próxima. Muito obrigado. Você acabou de acompanhar o MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience, idealizado e realizado pela ProMIP. Agradecemos o apoio de Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e CropLife. Siga o MIP Talks nas principais plataformas de áudio e YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.